Não, vai ficar assim. Deixa eu só abrir a pergunta dela aqui. Aí. Precisa de um papel, alguma coisa? Não? Será que não vai acordar o tio lá? Não. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para a live que eu farei hoje com a psicóloga Nili. Vamos lá, vamos entrando todo mundo. Logo logo ela entra, ela é uma psicóloga bem conhecida, né? Onde nós vamos abordar a respeito de relacionamento, né? Nós fizemos uma compilação, ou seja, das principais perguntas para que nós possamos perguntar para vocês. Então vamos lá. Olá, Nili. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bom? E como que tá as coisas? Tranquilo? Tudo tranquilo. Quero saber se minha imagem tá boa, se meu áudio está bom. Vão me avisando que a gente vai se Para mim, adaptando. para mim tá ótimo aqui. Ah, tô com um bonezinho. Obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. Foi um prazer, é um prazer estar aqui com você e com seus seguidores para a gente falar um pouquinho sobre relacionamento. Exatamente. Sabe o mais interessante, Anile? Eu acho que é até interessante para a gente introduzir. Eu tô na casa da minha tia, né? Assim, pra tá fazendo a live ao vivo aqui junto com você. E eu vim de Uber pra cá, né? E vindo no Uber, eu tava conversando com um rapaz. Olha que incrível isso. Tipo assim, incrível assim, né? Infelizmente, né? Mas infelizmente ele se separou hoje, pra você ter noção. Nossa, que Aí ele falou, situação. nossa, como que... Olha, mas você pode me ajudar, por favor? Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma live exatamente daqui 5 minutos. Então, acabei de chegar, eu falei, se você puder assistir a live, né? Espero que realmente te conforte de alguma forma. Mas olha que, né? Você vê como que as coisas são, né? Exatamente. E assim, tão recente, né, Felipe? A gente sabe que a separação não é algo que é da noite para o dia, muito pelo contrário. E por mais que a gente programe, que a gente saiba que é a melhor opção, é algo muito desgastante para o casal, para a família. É um momento assim que realmente essas pessoas elas precisam de apoio e muitas vezes até mesmo uma ajuda psicológica de um profissional. Exatamente. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Felipe Galan e sou sócio da página Mente Sapiente, né? E acabei fazendo um convite para uma excelente psicóloga para nós abordarmos um assunto que é a respeito de relacionamento. Por que relacionamento, eu pensei? Pensei justamente nesse tema por conta da quarentena, onde tem diversos casais que estão passando por muitos problemas, tanto de separação quanto de brigas, porque são casais que ficam muito próximos. E também porque relacionamento praticamente envolve todas as questões da nossa vida, né? De uma forma ou de outra, nós estamos nos relacionando constantemente. Então, por isso que eu praticamente escolhi a dedo essa excelente psicóloga, onde eu admiro ela como mulher, como esposa, como mãe, né? E como profissional, principalmente. Então, pessoal, eu sugiro a vocês que largam tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção 100% na live, porque será de grande proveito. E espero que a pessoa que me pediu, né, assim, como se fosse uma força, um certo acolhimento, esteja assistindo a live e que a live possa assim, te consolar de alguma forma, tá bom? Mas é isso então, pessoal. Só um Vamos dar... comentário, Felipe. Não é que a pandemia não foi o problema, né? Na verdade, o Uhum, problema está em. Só te completando. Está em uhum. que muitas vezes, muitos casais, ao invés de resolverem os problemas, eles, né? Eles, quando eu falo eles, somos nós. A gente acaba varrendo a poeira para baixo do tapete. E agora a pandemia veio e fez assim com o tapete. Sabe quando chacoalha? E aí foi Exato. poeira para todo lado e acabou que teve que resolver, teve que limpar de alguma forma. E foi onde essa aproximação, essa convivência constante que a pandemia gerou, que para algumas pessoas foi ótimo, que eu sei de famílias que se uniram ainda mais, alguns realmente não conseguiram levar adiante o relacionamento. Exatamente.
Então, pessoal, após esse excelente comentário da psicóloga, né, nós vamos dar a continuidade e nós temos mais ou menos um direcionamento por conta de questões, né, que as pessoas mandaram para a Nili, no caso, né. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ela, tanto ela quanto eu, nós vamos comentar a respeito dessa pergunta, tá? Então, começando aqui, a primeira pergunta é: Anile, traição tem perdão? O que eu costumo falar sempre, Felipe, é assim: muitas vezes o que é perdoável para você não é perdoável para mim. O que é certo para você não é certo para mim. O que é regra no seu relacionamento não é regra no meu relacionamento, não pode acontecer no meu relacionamento. Eu acho que a gente precisa avaliar muito o contexto, né? Da onde vem essa traição? Por que ela aconteceu? É só uma falta de caráter ou é alguma situação que estava sendo, igual a gente acabou de falar, negligenciada no relacionamento, alguma situação que não estava sendo resolvida, alguma pessoa ausente demais, alguma pessoa fria demais, alguma pessoa só no trabalho. Então, nós precisamos avaliar o contexto. O que eu costumo dizer é que, assim, depois de você escolher, por exemplo, eu aceito perdoar uma traição, então caminhe para isso. E não fique mais jogando, colocando no jogo de volta, sempre jogando na cara, sempre remoendo, em qualquer briga trazendo aquilo, mas você me traiu, mas você isso. Eu acho que a gente precisa ter essa maturidade. A maturidade para refletir sobre as nossas escolhas e saber que essas escolhas elas vão trazer algumas consequências. E a gente precisa caminhar de acordo com o que nós queremos. Então, se eu perdoo uma traição, é porque eu quero que esse relacionamento se reconstrua, que é um relacionamento que por um tempo fez bem para mim, eu quero viver ele, continuar vivendo ele, eu quero viver os frutos que ele pode me dar. Então, vamos ter passos condizentes a isso, né? E não ficar remoendo, não ficar trazendo a traição de volta, muito pelo contrário. E o que nós precisamos também é saber o motivo da traição, por que aquela traição aconteceu e modificar. Modificar que eu falo é ajustar, para que isso não ocorra outras vezes, né? A gente sabe que existem casais que passam por isso várias vezes, constantemente, sempre acontecendo. Poxa vida, é desgastante, né? É desgastante para o casal, é desgastante para a pessoa que é traída. Será que vale a pena ela ficar insistindo nisso? Então, não tem um é certo ou errado, pode ou não pode, devo ou não devo. Avalie o seu contexto, avalie o contexto do seu relacionamento. Por mais que doa, por mais que a separação seja algo difícil, por mais que a gente esteja saindo da zona de conforto, que é o relacionamento, talvez valha a pena, porque lá na frente você vai colher bons frutos para você, né? Você vai sair do relacionamento, vai se permitir viver a vida de uma forma mais leve e provavelmente conhecer outras pessoas. Então eu acho legal assim avaliar da onde está vindo essa traição, o porquê, como, etc. E se vale a pena investir nesse relacionamento. E se as duas pessoas, obviamente, elas vão querer mudar, elas vão querer se ajustar para poder viver um relacionamento mais saudável. Exatamente. E eu vou complementar com um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que é um grande filósofo, onde o Mário Sérgio Cortella ele fala na diferença de desculpa para perdão. Ele fala que desculpa é quando você não perdoa, mas você aceita. Agora, o perdão praticamente é quando você dá uma motivação para você e automaticamente você tem a tendência ao esquecimento. Então, o perdão, até dentro de uma forma de cultura religiosa, assim, de falar, trazem dentro de uma questão de esquecimento, assim, tipo de uma questão de livramento. E isso a psicologia também tem um pouco dessa visão, onde se a pessoa realmente ela quer perdoar aquele tipo de relação, levando em consideração a frase do Mário Sérgio Cortella, é uma forma de você praticamente esquecer aquilo que a pessoa fez, né? Praticamente para que você possa dar passos novos dentro de um relacionamento. Então, se traição tem perdão ou não, é aquilo que a Anília acabou de comentar com vocês. Se for pro lado do perdão, que cada um tem o seu tipo de relação, é interessante que seja um perdão literalmente para um esquecimento, para que você possa cultivar novas relações, não ficar carregando, né? E aquele falso perdão acabe, assim, desgastando cada vez mais a relação. Exatamente. E só saindo um pouquinho do relacionamento, eu trabalho muito com os meus pacientes essa questão do perdão, Felipe, em relação à paz para o nosso próprio coração. Às vezes, quando a gente não quer perdoar alguém, é porque imagina, eu não vou perdoar, eu não vou dar o braço a torcer, onde já se viu, fez isso comigo,
me traiu de diversas formas, não só amorosamente, fisicamente, sexualmente, enfim, fez isso comigo, me machucou, me magoou, etc, etc. E a gente não quer dar o braço a torcer. Só que a gente esquece que essa questão de ficar remoendo, de não dar o braço a torcer, de não dar o perdão, ela volta toda para nós. E é isso que eu falo, perdoe, mas não pela pessoa, mas por você, pela paz que você tem no seu coração. Claro, quando a gente fala sobre perdoar uma traição, é ter esse relacionamento, né? Continuar esse relacionamento. Mas a gente precisa sempre perceber que o perdão que a gente dá para a pessoa, ou para as outras pessoas em diversas situações, é a paz que volta para o nosso coração. Então, é uma forma que eu trabalho muito com os meus pacientes. E o perdoar não significa conviver, né? Fora de relacionamento, não significa conviver. Mas é só aceitar, só entender que todo mundo erra de alguma forma. Que não somos nós que iremos julgar, que iremos decidir, vamos falar assim. Exatamente. Então, partindo para a próxima pergunta, né, se a Nili me permite, tem mais algum ponto a complementar? Não? Não, pode continuar. E eu falo demais, tá, Felipe? Então, qualquer coisa você me corta. Não, imagina, que isso. São ótimos comentários. Imagina. Ó, a próxima é assim, ó, Nili, ó. Como me amar mais? Como ter amor próprio? O amor próprio, eu falo que é a base de tudo. Eu trabalho extremamente o amor próprio ali no meu Instagram, né? Eu tento diariamente estar fazendo postagens e falando sobre isso, porque eu acho que ele é a base de tudo, para todas as nossas relações, para que todas sejam saudáveis, para que elas tenham bons frutos, até mesmo para o nosso lado profissional, para as nossas amizades. E quando a gente fala sobre cultivar o amor próprio, a gente não fala sobre ler um livro de autoajuda, a gente não fala sobre assistir um vídeo que fala sobre amor próprio, assistir uma única live que está falando sobre amor próprio. O cultivar o amor próprio, ele é diariamente, né? Ele é diário. É como um jardim, eu sempre explico assim, é um jardim que a gente precisa estar todo dia ali, adubando, cuidando, limpando, colocando água para que as flores possam crescer e continuarem vivas, né? E isso com a gente também. Então, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, que eles sejam comportamentos, atitudes saudáveis, que as escolhas que nós temos na vida, até mesmo de quem nós aceitamos na nossa vida, sejam pessoas saudáveis, pessoas que venham para somar, pessoas positivas. Então, assim, é uma constância, é um caminho, é um processo. E não um dia, e não uma escolha, e não um momento, e não um livro, e não uma live, um vídeo. Às vezes as pessoas, eu trabalho muito com mulheres em questão de relacionamento, um não que elas dão, elas acham que o amor próprio já floresceu na vida delas. Daí no outro dia elas continuam permitindo, continuam aceitando, continuam vivendo a conveniência da outra pessoa e não é assim. O cultivar é diariamente. E é dessa forma que a gente cultiva, trazendo, permitindo, escolhendo coisas positivas para a nossa vida. Claro que, Felipe, nem sempre a gente vai acertar, né? Então, não iremos insistir no erro. Isso faz parte do amor próprio. Poxa, tá me machucando, não tá valendo a pena, não tá sendo legal, tá me sangrando, tá me sugando. Ah, mas eu amo, mas eu gosto. Mas calma, calma, né? Não é assim também, a gente não pode se anular por causa do outro, a gente não pode se deixar ali de lado por causa do outro, a gente não pode morrer por causa do outro, viver como um anexo do outro. Então isso que é o amor próprio, eu te amo, mas eu sei viver sem você. O que eu não sei viver, o que nós não podemos viver é sem a gente. Você sem você, eu também, né? Eu comigo mesma, eu não posso ficar sem a minha presença, sem a minha pessoa, sem o meu amor, sem o meu respeito, sem o meu zelo. Das outras pessoas, por mais que doa, a gente consegue sobreviver sim. Então eu penso que aí essa questão do amor próprio, ela é diário, né? Ela é uma constância. O que você acha, Felipe? Eu sempre faço, junto com os meus pacientes, né, um trabalho do amor próprio em comparação com a autoestima, né? A autoestima, eu gosto de pegar o conceito que a Pamela Magalhães traz, que a autoestima vem de auto, que é você, e estima vem de valor. Então, estimativa de você é você se valorizar. E quais são os principais pontos que você precisa focar para a sua própria valorização e que aumenta o seu amor próprio? É quando você foca principalmente em fatores de proteção.
que é quando você busca estar perto de pessoas que te fazem bem, perto de pessoas que realmente te proporcionam coisas boas, pessoas que vão te estimular, condicionar o seu comportamento para que faça com que você inspire cada vez mais aquela mudança que você mesmo quer para sua vida. Você buscar fazer coisas que te dão prazer, você buscar fazer os 3 pilares da saúde, que também entra dentro do campo da autoestima, que é quando você faz atividade física, tem um sono reparador, que eu já vi a Nili comentar em diversos vídeos dela, quando você também traz uma alimentação saudável para a sua vida, é quando você cuida do seu organismo e automaticamente você mantém um cérebro saudável, né? Tudo isso junto com fazer coisas das quais você gosta, você cultivar cada vez mais e ter uma constância nesse sentido de autoestima, né? Da base de valorização. Então, quando você busca se valorizar, automaticamente aumenta a sua segurança. Até pessoas que são muito ciumentas dentro dos relacionamentos, quando você trabalha a base da autoestima, automaticamente a pessoa ela fica mais segura, né? Teve uma pesquisa lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde foi uma norueguesa que trouxe uma pesquisa sobre a respeito dos ciúmes. E o que ela descobriu foi que a base dos ciúmes, de pessoas que têm ciúmes patológicos, vem por conta da falta de amor próprio e da baixa autoestima. Então, todos os pilares que a própria Nili colocou e muito bem colocado, trabalhado junto com a autoestima, se valorizando cada vez mais, te traz uma grande segurança e faz com que você tenha uma vida mais próspera, mais segura, muito mais motivada e sempre em constância, né? O ciúmes, ele é fruto da insegurança, né? E eu falo sempre assim, a baixa autoestima, o amor próprio, a carência, tudo uma coisa ligada na outra. E a gente precisa trabalhar tudo isso. Eu vejo que muitas pessoas, elas acham assim que o ápice da vida é ter um relacionamento, né? É estar em um relacionamento. E muito pelo contrário, nós temos muitos pilares na nossa vida, assim como você estava falando, que é a família, que é o financeiro, o cuidado financeiro, que é cuidar da saúde, que é o lazer, que é o hobby, que é a amizade, que é o lado profissional, que é principalmente que a gente às vezes esquece o lado espiritual. E tudo isso a gente precisa estar dando, né, manutenção de uma forma igual a todos. Às vezes a gente só aduba um pilar e os outros também são tão importantes quanto na nossa vida. Então a gente precisa sempre lembrar que eu trabalho muito, eu estou aqui na minha mão, porque quando eu tenho como se fosse um gráfico de uma pizza, e eu trabalho assim com os meus pacientes, a gente acaba pintando para dar nota em cada pilar desse, até no meu curso do amor próprio, eu coloco lá para que as pessoas vejam aonde elas estão dando atenção. Se é só um pilar, se elas estão conseguindo dividir, porque a nossa vida é esse todo, né? É o nosso interior, é o nosso exterior, e às vezes a gente só fica focando em uma coisa, em uma coisa, em uma coisa. Então, realmente, isso é cultivar o amor próprio. É estar trazendo boas coisas, boas escolhas, permitindo somente coisas boas, nos cuidando tanto fisicamente como mentalmente, cuidando da nossa saúde, com bons hábitos, alimentação. Por isso que eu falo sempre que é uma constância. Não adianta nós fazermos um dia, uma semana e depois a gente abandonar. Exatamente. A disciplina é importante, porque senão... É porque assim, ó, tem também um grande pesquisador e neurocientista que ele fala sobre a falsa motivação, que é a principal motivação que ela vem atrelada por meio da culpa e por meio do arrependimento. Só que a culpa e o próprio arrependimento, ele tem uma duração, segundo essa pesquisa, de mais ou menos uma semana. Então, às vezes a gente se motiva por conta da culpa e desse arrependimento e acaba perdendo um pouco dessa estabilidade, né? E aí as pessoas não têm essa constância que a Nili acabou colocando. A Nili, seguindo aqui, tá? Ó. Só uma questãozinha que ajuda muito as pessoas. A gente sempre ouve, né, dos nossos pacientes, acho que vai concordar comigo, essa falta de motivação. Ah, mas eu não tenho vontade. Ah, mas eu não quero. Ah, mas, nossa, levantar para ir na academia. Ah, mas isso... O que eu sempre falo para eles é assim, nós precisamos dessa disciplina no início, porque depois que nós vamos, que nós fazemos exercício, ou que nós dizemos não, enfim, vem um reforço positivo.
E desse reforço positivo vem a motivação depois de um tempo. Então a gente Exato. precisa sim se disciplinar. E não é só com você, não é só comigo, não é só com quem está precisando mudar de vida, ou emagrecer, ou sair de um relacionamento, ou cultivar o amor próprio. Somos todos nós precisamos dessa disciplina para tudo que nós queremos. Porque realmente sair da nossa zona de conforto é difícil, é complicado, é penoso, exige esforço. E muitas vezes nós não queremos passar por isso. Então pense que não é você só, isso falando para o pessoal que está nos assistindo, não é você só um único sofredor, somos todos assim. Precisamos dessa disciplina, que essa disciplina vai trazer um reforço positivo, que são os resultados bacanas que a gente vai tendo, e depois vem a motivação. A motivação para que a gente possa continuar, uhul, vou lá fazer, uhul, vou dizer não, uhul, vou para academia, seja lá o que for. A terceira pergunta, né? Como esquecer alguém? Felipe, eu costumo sempre falar assim, esquecer, a gente não esquece, né? Porque acredito você, nos seus relacionamentos, a gente sempre lembra, sabe quem é, se vê foto, se vê na rua, seja lá o que for. Mas o que a gente consegue, e é o caminho que nós vamos seguindo, é deixando com que outras pessoas, outras situações, outras coisas vão se tornando tão importantes ou até mais importantes do que aquela pessoa que acabou saindo da nossa vida. Só que o que a gente precisa? Não é da noite pro dia, a gente não anoitece, não amanhece com esse luto elaborado, né, de um término, do esquecer alguém, muito pelo contrário. A gente passa por uma readaptação, uma reorganização, porque nós estávamos com aquela vida toda organizadinha com aquela pessoa do lado, né? Seja de um relacionamento que estava há anos ou mais recente, querendo ou não, a gente se organiza, a gente planeja, a gente tem sonhos, metas, a gente divide algumas coisas. E o que a gente precisa é começar a se readaptar, é seguir uma vida sem o status, né, de relacionamento, sem aquela identidade, e agora uma nova identidade do estar solteira, do estar solteiro, do encarar essa vida, do conhecer novas pessoas. Até mesmo eu tenho paciente que fala assim, mas eu não sei nem paquerar mais, eu não sei mais nem olhar, nem como eu faço, como eu não faço, como que vai ser beijar uma outra pessoa? E realmente, a gente precisa a gente tem esse time, a gente precisa ter paciência, ter tolerância com a gente. Algumas pessoas se sentem assim absurdas, se sentem erradas em estar sentindo isso ao esquecer alguém e ao um término. E muito pelo contrário, a gente sente mesmo, é sofrido, é dolorido. Tem dias que estamos melhores, outros dias estamos piores, outros dias a gente acha o mundo colorido, outros eles estão em preto e branco, e assim vai. Mas o que a gente precisa é se permitir a viver essa nova identidade, deixar outras pessoas entrarem na nossa vida. Eu não digo só de relacionamento amoroso, eu digo de amizades, da gente se desafiar a viver outras coisas, até mesmo uma aula de um idioma novo, uma aula de um exercício novo, de um esporte novo, questões assim. E isso vai fazer na nossa vida se movimentar, para que aos pouquinhos essa pessoa vai descendo o patamarzinho dela na nossa vida, e outras pessoas vão surgindo, vão aparecendo, a gente vai curtindo o papo, traz para nossa vida, a gente começa a viver a vida dessas outras pessoas, e aos pouquinhos a gente vai esquecendo, né? Essa pessoa vai se tornando cada vez menos importante. O que você acha? Olha, o que eu trabalho muito com os meus pacientes, Aline, é porque eu sou da análise do comportamento, né? Então, o que eu trabalho bastante com eles é tentar identificar quais são os gatilhos para ajudar, não no esquecimento, que muito bem que a própria Aline colocou, mas tentar fazer a pessoa não lembrar tanto do ex ou da ex. Então, o principal comportamento que eu trabalho junto com os meus pacientes, por exemplo, e que até o que eu indico para várias pessoas que estão passando por esse momento difícil, o mais aconselhável é o quê? É a pessoa identificar quais são os gatilhos. Então, por exemplo, evitar aqueles lugares que você ia muito com o seu ex,
Não ficar muito mexendo nos stories, não ficar muito comentando as fotos ou vendo fotos nas redes Stalkeando. sociais. É verdade, olha, é que eu sou zero tecnologia, então não entendo esses termos, mas é o stalkeando, exatamente. Stalkeando é o O perigo. stalkeando, exatamente. Então, sempre evitar as coisas que você costumava fazer junto com o seu parceiro e meio que faz você lembrar. Então, tudo aquilo que lembra, né? Igual, eu sempre brinco em todas as minhas lives, né? Ah, qual que é o restaurante vermelho e amarelo, que é bem famoso? Aí todo mundo, McDonald's. Exatamente por quê? Porque o McDonald's trabalha com essa cor de vermelho, amarelo, essas coisas. E na nossa vida é igual. Ou seja, qualquer estímulo que estiver no ambiente, ou seja, qualquer estímulo que tiver na sua casa que lembre aquela pessoa, isso dificulta no processo de separação, no processo de luto, no processo de esquecimento. Eu vejo muitos casais, não sei se isso acontece também com os pacientes da Nili, mas acontece muito com os meus pacientes, deles guardarem fotos do tipo, antigo namorado, guardarem cartas, guardarem coisas assim que são muito simbólicas e que eles cuidam daquilo como se fosse uma espécie até, assim, de um túmulo ali dentro, tipo, da casa da pessoa. Então a pessoa literalmente não esquece aquilo que tá. Então ela tem uma dificuldade de, tipo, não esquecimento, mas de, assim, de separação, ou seja, de esquecer um pouco a pessoa ao decorrer da separação, porque ela não dá início ao luto. Então sempre eu falo para os meus pacientes, olha, identifique os gatilhos, ou seja, aquilo que estimula você a lembrar da pessoa. Não stalkeia, não faz isso, não faz aquilo. Evita isso por um tempo, até você conseguir se superar um pouquinho e trabalhar esses reforços que a Anília chamou de motivação. Então isso ajuda bastante. Perfeito. Algumas pessoas até eu vi um comentário ali, na hora eu tava pensando nisso, me mandam mensagem, ah, é feio bloquear? Feio bloquear, não é feio bloquear, não é feio não ir, né, no determinado restaurante, no determinado barzinho, na casa do amigo em comum, não é feio nada disso. Feio é a gente acabar se deixando, né, acabar se deixando de lado por causa do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar. É a hora da gente se recuperar, da gente superar esse luto, da gente se reconstruir, da gente se readaptar, se reorganizar. É essa a nossa hora, é a sua hora, é a minha hora. E é nisso que a gente tem que focar, né? Então, assim, o stalkear, ai, mas é um vício stalkear, toda hora eu tô lá, parece que eu sinto uma necessidade. E realmente é uma necessidade. Como que eu faço para parar então, Anili? Comece a fazer uma outra coisa que possa ser tão bom para você. Ah, mas o quê? Liga para uma amiga, conversa com uma amiga que faz tempo que você não conversa. Vai lá, toma um banhão demorado, hidrata o cabelo, hidrata a cara, hidrata o corpo, põe uma música alta, dança na frente do espelho. Vai fazendo coisas que vão fazendo você acabar se desvinculando daquela necessidade do stalkear, do cuidar a vida do outro. Por quê? Porque, Felipe, você não tá atrás da sua felicidade na vida? Sim. Eu tô atrás da minha. E assim somos todos nós. Então, tanto essa pessoa que está sofrendo, que está stalkeando, também está atrás da felicidade dela, o ex ou a ex também está. Então, para que a gente vai querer ficar lá olhando, ficar lá verificando, ficar lá vasculhando, sendo que a gente sabe que a pessoa está seguindo a vida dela, está tentando se reconstruir, está talvez já com uma outra pessoa? Por que a gente vai ficar ali na nossa ferida, machucando ainda mais, abrindo mais, fazendo ela sangrar cada vez mais? Isso é amor próprio. Isso é se cuidar, isso é se zelar. E nós precisamos desses comportamentos para que a gente possa esquecer o ex, para que a gente possa superar o luto, superar um término. Exatamente, exatamente. Então, todos esses comportamentos, pessoal, todas essas dicas e apontamentos são coisas interessantes para nós colocarmos em prática. Então, por isso que eu falei para vocês, né? Parem tudo que vocês estão fazendo, porque realmente é uma live muito importante, principalmente nesses tempos que nós estamos passando, né? Então, ó, a outra pergunta é bem interessante também. Fala sobre, ó, relacionamentos conturbados podem trazer desequilíbrios emocionais? Com certeza, né? O desgaste emocional que um relacionamento problemático, que um relacionamento tóxico, que um relacionamento que não é saudável traz. Eu conheço pessoas que têm depressão, pessoas que acabam tendo crises de ansiedade,
pessoas que acabam tendo crises de pânico, dependência emocional. Então, com certeza, um relacionamento problemático traz diversas consequências para nós. Vamos ser bem intensos, bem assim. Quantas pessoas a gente não ouve falar que matam e morrem por causa de alguém, né? Quantas pessoas se suicidam por causa de um relacionamento que terminou, ou quantas pessoas matam por um ciúmes. Então, com certeza, os relacionamentos problemáticos trazem sumiu a palavra, diversos problemas, sumiu a palavra, desgastes Desequilíbrio. emocionais, desequilíbrios, é isso aí que eu queria. Diversos desequilíbrios emocionais. Por isso que nós precisamos cuidar. Por isso que muitas vezes é clichê, mas é verdade. A gente tem que ir embora querendo ficar. A gente tem que ir embora mesmo amando. A gente tem que deixar aquele relacionamento mesmo querendo muito estar lá. Porque aquilo não faz bem. E a gente vai se anulando, a gente vai se deixando, a gente vai se desgastando. A gente vai nos abandonando e tentando se adaptar ao que o outro precisa, necessita e obriga da gente. Então, com certeza, um relacionamento problemático, um relacionamento tóxico traz diversos desequilíbrios pra gente, mas nós não conseguimos inverter isso caso a gente corte, termine, saia fora, a gente pode sim se ajudar. Você concorda, Felipe? Exato. Concordo. Eu concordo e eu trago até uma forma de reflexão que eu faço com diversos pacientes e que eu acho bem interessante e que isso vai meio que clarear para todo mundo o quanto que uma relação interfere. Pessoal, nós, seres humanos, enquanto espécie, nós somos um tipo de espécie que depende de outro ser humano para que nós possamos viver. Desde a barriga da nossa mãe, nós precisamos da nossa mãe por meio do cordão umbilical para que ela possa nos alimentar, por exemplo. E ao decorrer do tempo, se você pegar uma criança... que a Nília já teve filho, e eu nunca tive, mas eu não sei como que funciona nesse sentido, mas se a gente pegar, assim, no caso, o nosso filho e deixar de lado, ele praticamente morre, ele não consegue se desenvolver sozinho. Então eu costumo brincar que nós, seres humanos, nós dependemos praticamente desde a barriga de nossas mães. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, automaticamente nós vamos tendo outros tipos de contato e que nós precisamos também dessas pessoas. É que diversas vezes eu costumo ouvir a palavra mas dependência emocional é algo ruim? Eu falo, depende que tipo de dependência você tem com a pessoa e depende quem é a pessoa. Porque se for uma dependência no sentido tipo de uma mãe e de um pai, mas que faz bem, a dependência é algo até bom para a pessoa, entendeu? Porque, por exemplo, porque a gente praticamente não está sozinho. Tudo que nós fazemos ao decorrer da vida sempre vai estar atrelado a alguma outra pessoa. Tudo, no serviço, nas nossas relações de amizade, no parque, nos seus convívios sociais. Tudo que você vai fazer sempre envolve uma outra pessoa. Justamente porque nós nos desenvolvemos por meio das pessoas, desde criança. Diversas outras espécies também, se você acabar colocando ela no meio do mato, por exemplo, ela acaba se desenvolvendo sozinha. Os seres humanos não. Então a gente sempre depende de alguém. Tem até algumas histórias, pessoal, eu não sei se vocês ficaram sabendo, é dos tempos de faculdade isso, né? Das aulas lá de antropologia, onde teve uma história de uma menina lobo. Para vocês entenderem o quanto que essa menina lobo, ela acabava imitando os lobos, porque desde criancinha, ela só convivia com os lobos. Ou seja, nós somos dependentes das pessoas e nós acabamos copiando muitas pessoas. Então, se aquele relacionamento que você vive, por exemplo, ele é abusivo, te faz mal, ele te desequilibra, você pode ter certeza que vai te causar diversos problemas como depressão, ansiedade patológica, como outros problemas, porque está te influenciando constantemente. Exatamente, concordo com você. Por isso que nós precisamos cuidar, né? Com quem está perto da gente, com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente permite entrar na nossa vida, porque tem sim consequência. E, inclusive, algumas pessoas me perguntam assim sempre, mas existem pais tóxicos, familiares tóxicos? Existem sim, existem casos de pacientes que, infelizmente, o trabalho com ele é sempre ter uma limitação, né? Sempre assim, ter ali a fronteira com a mãe ou com o pai,
Porque a aproximação, o conviver, o estar presente ou deixar a pessoa presente na vida acaba influenciando muito negativamente, acaba desequilibrando muito emocionalmente. Então, sim, as pessoas tóxicas, os relacionamentos problemáticos, tóxicos, vão influenciar, sim, emocionalmente, com certeza. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que basicamente você já respondeu, mas se você quiser, no caso, colocar mais um pouquinho, ó. Como lidar com o pós-término? Que eu acho que a gente meio que respondeu ela, né? Mas se quiser comentar mais uma coisinha, fica à vontade. Eu acho legal, assim, comentar, as pessoas, eu não sei se elas acabam sendo radicais demais, Felipe, até Uhum. mesmo aquela autocobrança, o auto-julgamento, sabe, do que eu preciso, eu preciso, eu preciso, isso é errado, isso é errado. Não é errado sentir, não é errado gostar, não é errado investir numa pessoa, chorar por uma pessoa que não quis mais seguir o mesmo caminho que a gente, não é errado nada disso. O erro está em insistir. Então, esse é o momento do término da gente ter aquela paciência, de ter aquela tolerância, de ter calma que isso vai passar um dia, que isso tudo que eu sinto faz parte, é normal, quer dizer que, ó, eu estou tudo ok, que eu estou sentindo que eu não sou uma pessoa fria, muito pelo contrário. Então, eu acho assim que vamos parar com esse negócio. Essa era que nós estamos agora, da tecnologia, você falou que você não é muito tecnológico, eu também não sou muito, às vezes eu pendo pra caramba. Mas a gente sabe que tudo que a gente quer, a gente tem na hora. Então a gente procura no Google, a gente envia a foto, a gente envia vídeo, a gente envia áudio, a gente envia e-mail. Então, assim, é tudo na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora. Só que aqui dentro não é dessa forma e nunca vai ser dessa forma, muito pelo contrário. Verdade. Então, nós não somos um robô, nós não somos um iPhone, um computador, um iPad, nós não somos nada disso. Nós somos seres humanos, nós somos frutos de uma história, nós temos uma vida, experiências, traumas, situações, momentos, e a gente precisa ter essa paciência, essa calma, essa tolerância, sabe, Felipe? Então é isso que eu peço para as pessoas que estão passando. Pare de se exigir, pare de querer achar que você não viveu nada e que não, quero, perdão a expressão, tocar o foda-se para a pessoa, para o relacionamento, porque não é assim, muito pelo contrário. Viver uma vida que eu digo assim, momentos, situações, criaram coisas, criaram metas, sonhos, construíram coisas juntos, sentimentos. Então, poxa, pera, faça por você aos pouquinhos. Tem dias que você vai caminhar melhor, tem dias que você vai escorregar, que você vai ficar derrapando, que você vai tropeçar e parece que não vai para frente, mas você vai. Só precisa ter calma. Tudo isso que está acontecendo com você é normal, faz parte. Você é ser humano. Exato. E tem até uma frase que eu costumo usar com vários pacientes e que ajuda muito. Eu sempre falo assim, ó, nós nem sempre seremos 100%. Eu mesmo, como psicólogo, posso estar aqui de jaleco, posso ser psicólogo já há um bom tempo, ajudar pacientes, mas nem sempre eu vou estar aqui 100%. Tem dia que eu vou estar 10, 13, 12, 14, e tá tudo bem, não tem problema. Nós que estamos aqui também sofremos, né? Nós também precisamos de ajuda. Nós, Exato. psicólogos, precisamos de outros psicólogos. E tá tudo bem, gente. Tristeza, alegria, diversas emoções, diversos sentimentos, errar, acertar, fracassar, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte da vida. Você pode ter certeza que, olha, errei bastante também, já fracassei bastante, já tive diversos términos, né? E fiz disso a minha motivação e também entendo o quanto que isso dói por dentro. E tá tudo bem, tá? Exatamente. O errar faz parte. As pessoas, cada vez mais, elas estão tendo uma necessidade, uma exigência de, eu costumo dizer, de serem a prova de bala, né? Então, assim, de serem perfeitas, de serem 100%, de não sofrer, de não chorar, de não sentir coisas ruins. E que nada, gente, não tem como. Isso é irreal entre nós, seres humanos. Nós nunca vamos conseguir alcançar isso. E se você está tentando e continuar, eu tenho certeza que você vai deixar de viver muitas coisas, muitas oportunidades, muitas pessoas vão passar na sua frente e você tentando alcançar esse ser a prova de bala vai deixar essas pessoas, essas oportunidades passarem.
e esquece isso. Tem até um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ele fala para nós aceitarmos a nossa vulnerabilidade, porque faz parte. Então, calma, né? Calma que isso tudo é normal, chorar, sofrer, não gostar, errar. Quantas vezes alguém no consultório, algum dia, algum momento, estava lá me pedindo ajuda e eu pensava, meu Deus, mas eu não estou conseguindo nem resolver o meu problema, como é que eu vou te ajudar hoje? Ou depois me arrependia de ter dado uma opinião ou sugerido alguma coisa que depois eu pensei e falava, não, mas de outra forma talvez seria mais fácil, seria melhor, ajudaria aquele paciente. Isso é a vida, nós estamos aqui errando, refazendo, e os erros e acertos nos fazem, a gente não pode esquecer isso. Exatamente. E sempre vale ressaltar, gente, que nós temos que entender também até como uma forma de limite. Por exemplo, se você sentir que realmente seguiu, por exemplo, todos os passos que eu, ou se não, que a própria Nili colocou aqui, e mesmo assim a dor não cessa e tá aquela angústia muito forte, aí que tem os profissionais da psicologia para trabalhar com tudo isso também, tá? Que vale ressaltar também. Com certeza. Ó, fica à vontade. Não, fica bom. É que passou um comentário ali, acho que foi uma moça, ela falou assim, e quando a gente sofre por muito tempo? Esse muito tempo, eu já ouvi gente falando que há 3 anos, na verdade eu tenho pacientes que há 12 anos, né, chegaram para mim que há 12 anos estão ali, né, sabe, naquele relacionamento que não existe. O que eu sempre falo é assim, o que você quer? É se livrar desse relacionamento, dessa situação, realmente superar? Agora, olha os seus passos eles estão condizentes ao que você quer? Se por um lado eu vou para o restaurante italiano comer massa e para o outro eu vou para padaria, eu preciso escolher para onde eu quero ir, certo? Se eu quero ir para o restaurante italiano, eu preciso ir por esse caminho. Não adianta eu ir pelo outro, porque eu vou passar na padaria, eu vou passar pelo pastel oleoso, etc, etc, e eu não vou chegar no italiano, eu não vou conseguir comer minha massa. Então a gente precisa ser realista com a gente, com o que queremos e realmente dar passos, caminhar de uma forma que eu consiga chegar naquele objetivo. Exatamente. A outra pergunta que eu achei bem legal também, ó, há 2 anos, é que essa pergunta eu achei legal, que eu tô ansioso para ver a resposta da Nília aqui. Ó. Bem legal. Ó. Há 2 anos na enrolação. Fala que estamos sério, mas não tem atitude. O que eu faço? Porque isso acontece muito. Nossa, eu escuto tanto isso. Que tá enrolando faz tempo. O que tem que fazer? Né? Acontece, e é difícil você falar para as pessoas assim, poxa, enxerga todos os sinais, olha aí o que está acontecendo, né? Se essa pessoa te quer, se essa pessoa quisesse algo sério com você, ela já tinha te prendido, já tinha de alguma forma, não vou deixar ela escapar. E realmente, a gente não sabe se a vida da pessoa está uma bagunça, se ela não quer, se ela está te deixando ali na estante só para os momentos que é conveniente, que ela quer. E é o que eu falo sempre assim, ok, quer esperar, quer ver até onde vai? Porque às vezes, Felipe, a gente fala uma, a gente fala 2, a gente fala 3 vezes, mas para a pessoa, não, até que um momento simplesmente cai a ficha dela, né? Então, o que eu sempre falo, quer esperar, quer ver o que vai acontecer? Ok, mas espere vivendo. Não espere estagnado, não espere deixando seus amigos de lado, sua família, não espere em casa esperando uma mensagem, esperando uma ligação, um vídeo. Não poste foto esperando uma curtida. Não espere. Quer dizer, espere vivendo, sabe? Mas não fique ali paradão, não deixe a sua vida. Porque vai que essa pessoa me procura e eu não tô aqui em casa. Cara, se essa pessoa te quiser, ela vai te achar na China, ela vai te achar no Japão, ela vai te achar onde quer que você esteja. Porque ela te quer e quando a gente quer alguém, nós vamos atrás, nós vamos em busca. Nós fazemos, nós nos movimentamos, nós nos adaptamos, nós mostramos, nós nos esforçamos. Então, ok, espera, mas segue a sua vida, caminha, vai atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, faz acontecer para você. Que essa pessoa, na hora que ela quiser, ou quem quiser, vai se adaptar a você, pode ter certeza. Isso é verdade. Nossa, Nília, olha, você falou tudo. É exatamente isso, exatamente isso. Porque assim, gente, mesmo que para nós, que nós estamos de fora, é muito fácil afirmar para a pessoa, olha, a pessoa não está nem aí para você, a pessoa não te faz prioridade. Tem muitos amigos que falam isso, olha, a pessoa não está nem aí para você, a pessoa não te faz
prioridade, a pessoa te dá migalhas, que são frases, né, que as pessoas utilizam. Só que eu acho muito importante fazer exatamente isso que ele falou. Às vezes a pessoa quer tentar, às vezes a pessoa quer deixar seguir. Então, não espera, tipo assim, não espera a pessoa parado, né? Não espera esperando, né? Continua, assim, continua a caminhada. Pô, foque na parte profissional, foque na parte familiar, principalmente nos amigos, que é algo extremamente importante. Os amigos, extremamente importante. Existem outros campos. Se me permite, Anile, né? Para você mostrar mais ou menos quais são os pontos, né, que você colocou como se fosse uma pizza, para mostrar para a galera mais ou menos como que, assim, tipo, como que, assim, mais ou menos como que é essa linha da pizza mais equilibrada, né, da vida, que tem que focar que não é só no relacionamento, que é a pizza, né, algo redondo, que tem um equilíbrio, né, se você me permite. É, exatamente. Eu sempre falo assim, é porque lá eu tenho um papel, né? Que eu tenho gráfico, eu coloco tudo certinho. Vamos pensar numa pizza. O que a gente precisa quando a gente vai rechear? É equilibrar todo o recheio em toda a pizza, né? Porque senão uma vai ficar mais, outra vai ficar menos, outro vai olhar, nossa, ali tem mais queijo, aqui tem bem menos, etc. Então, o que a gente precisa? É equilibrar todos os ingredientes, então equilibrar a nossa atenção, o nosso esforço, a gente adubar tudo, né? E não somente um pilar, não somente o relacionamento, ou não somente o físico, né? O exterior do nosso corpo e deixar lá dentro abandonado, porque de nada vai valer. Tudo isso nos forma, né? Esse todo é a gente, então a gente precisa olhar dessa forma para tudo. E parou? Você travou para mim? Será que eu travei? Não, para mim tá normal Ah, você. voltou, voltou. É que você ficou quietinho, daí parecia que tinha travado. Eu achei que eu tivesse Não, não. caído também. Então é esse todo que nós precisamos e não focar só no relacionamento, no relacionamento. Então se tem alguém ali que tá meio vai, não vai, não vai, não vai, ok, espere. Mas poxa, vai investindo nas suas outras coisas, saia com os seus amigos, não fique em casa esperando, ah, mas vai que ele aparece. Ah, mas se ele me ver saindo, ele vai achar que eu já não quero nada com ele. Muito pelo contrário, continue sua vida. A pessoa que ela te quer, ela vai atrás, ela vai até você, ela vai te cuidar como uma Ferrari, como algo muito importante para que as outras pessoas não vão lá e não tomem, e não peguem, e não querem, né? Então isso que a gente tem que pensar, esses sinais, se liga, cai a ficha, que muitas vezes a gente acaba deixando passar porque talvez não é o que nós queríamos, mas é o que está acontecendo. E encarar a realidade, aceitar a realidade, para maturidade. Faz a gente alcançar a maturidade cada vez mais. O legal é que você já está respondendo até a outra, aí eu já coloco e você já engatilha. A outra, ó, é como é sair de um relacionamento abusivo, o que fazer para sair, né? Eu falo que eu falo demais. De qualquer relacionamento, seja ele o abusivo, seja ele um relacionamento saudável, mas que não está muito legal, é quando a gente encara sair da zona de conforto. Principalmente o abusivo, que muitas vezes acaba criando ali uma dependência emocional, né? Entre várias outras coisas que a gente vai se anulando, que a gente vai se deixando de lado. Então, o que nós precisamos? Não esperar parar de doer, não esperar parar de gostar, muito pelo contrário. Nós precisamos entender que nós vamos passar por algumas inseguranças, alguns medos, algumas dificuldades e alcançar daqui a pouco essa transformação. As inseguranças, os medos e as incertezas acabam deixando a gente com o pé atrás, Felipe. Pelo menos eu penso assim, que é a saída da zona de conforto. O porquê que tanta gente fica ali estagnado? Por não querer, nossa, mas eu não sei como que vai ser. Eu vou dar o primeiro passo, mas e o segundo e o terceiro? Como que vai ser? E realmente, nada da vida a gente sabe, nada da vida a gente sabe certinho o que vai acontecer lá na frente. A gente vai dando um passo, o outro, e assim a gente vai se adaptando conforme preciso, né? E é dessa forma que a gente sai de um relacionamento tanto um saudável como um relacionamento abusivo. E, obviamente, principalmente no relacionamento abusivo, procurar ajuda. Sempre os familiares, sempre ter essa rede de apoio. Porque nessa hora, essa pessoa que está no relacionamento abusivo, ela precisa, assim, de ajuda. Tá acontecendo isso comigo, me ajuda. Se precisar procurar um apoio profissional, né? Então, essa rede de apoio é extremamente importante. É uma bengalinha. E o Exato. encarar, né?
encarar essas Exato. incertezas que vão vir, essas inseguranças, essa nova vida, o enfrentar tudo isso. Exatamente. Até porque o relacionamento abusivo, ele não se resume àquilo que nós estamos acostumados. Ah, é só um pequeno desrespeito. Pode ser que seja até algo mais grave, né? Até ser algo no sentido muito mais abusivo, né? Ou seja, agressão doméstica. Então, tudo isso acaba se enquadrando. Então, por conta disso, pessoal, tem que buscar ajuda de fora. Às vezes, um psicólogo pode ser que seja uma pessoa distante de você, porque você ainda não tem muito... olha, eu não tenho muito coragem de conversar, não tenho muita coragem de falar alguma coisa. Pode buscar alguém mais próximo para estar conversando, né? Acho interessante, principalmente na relação abusiva. Tem algumas situações que precisam de proteção, né? De proteções bem mais intensas, outras questões assim mais complexas. Então, por isso que eu falo, essa rede de apoio, Felipe, é extremamente importante. E não ter vergonha, muito pelo contrário, não tem vergonha, se abre com as pessoas mais próximas, pede ajuda, explica o que está acontecendo, porque essas pessoas, os familiares, amigos, quem está aí do nosso lado, eu tenho certeza que eles vão estar prontos para ajudar no que for preciso. Exatamente. A outra aqui, ó, que é basicamente dentro do mesmo subnicho, né? Que é, sou totalmente dependente do meu namorado emocionalmente. O que eu faço? Acho que é basicamente isso que você acabou colocando também, né? A gente sempre, igual você falou bem no início da live sobre os gatilhos, né? Identifique os gatilhos. Eu também trabalho com a cognitivo comportamental. A gente precisa modificar esses comportamentos, modificar esse caminho que essa pessoa está indo. Então, eu sempre trabalho com pequenas... Eu nunca começo com o todo, com o máximo, com o super. Eu sempre vou pelo pequenininho. Então, como assim, vamos arrumar o quarto? Então, comece pela gaveta, não precisa arrumar o quarto todo, porque isso, para uma pessoa que nunca arruma, vai ser difícil. Então, ir criando pequenas estratégias para que essa pessoa, ela vai cada vez mais, não é terminar o relacionamento, mas é ter coisas individuais dela, compromissos individuais, momentos individuais, metas, objetivos individuais, até mesmo, às vezes, ir comprar uma calça, ir ao supermercado, sem fazer compromisso para que a outra pessoa tenha que estar junto. Então, a gente vai criando estratégias mesmo, do pequenininho, até que essa pessoa ela vai se sentindo mais segura, ela vai se sentindo mais confiante. Você quer falar alguma coisa? Eu acho bastante interessante, algo que eu trabalho muito com os meus pacientes, né? Na hora que você falou do pequenininho, eu achei bem legal, porque... com os meus pacientes também acontece da mesma forma. Eu sempre falo assim para eles, olha, igual, vamos supor que eles tocam no assunto, né? Olha, eu não tenho muita autoestima, doutor, eu tô passando por diversas dificuldades nesse sentido. Então eu sempre vou pelo pequenininho, porque tem pessoas que a autoestima é tão baixa no sentido, que entendem, gente, que a autoestima não é só voltado para a parte estética, tá? Baixa autoestima acaba te trazendo insegurança e faz com que você acabe ficando cada vez mais dentro desse relacionamento abusivo também. Então trabalhar a autoestima faz com que você fique menos dependente da pessoa, né? Assim, respondendo a pergunta. Mas trazendo essa ideia do pequenininho, né, que a própria Nili colocou, que eu achei genial, é algo que eu trabalho com os meus pacientes. Tem muitos pacientes que não conseguem nem se olhar no espelho. Aí eu converso com eles e falo assim, olha, já que você não se olha no espelho, faz o seguinte, qual é a parte do rosto que você mais gosta ou a parte do corpo que você mais gosta? Olha, eu amo a minha boca. Então faz o seguinte, você vai comprar aquele espelhinho pequenininho, né, que mulher usa para passar rímel, essas coisas, né? E você só vai olhar a sua boca a partir de agora. Até como uma forma de... Ou seja, para ela restabelecer um pouco da confiança. E daí, na hora que ela estiver conversando com o outro, vários pacientes falam, nossa, Felipe, eu fiquei reparando como que a minha boca era conversando com a pessoa e eu me senti melhor, porque eu sei que minha boca é bonita. Então a pessoa passa mais a valorizar. Até que ela vai aumentando, aí ela consegue se olhar no espelho. Então, esse pequenininho eu achei genial que a própria Nili colocou, que é exatamente assim. Nós temos um pouco da ideia de que sair de algum tipo de relação abusiva tem que ser uma mudança volúvel, drástica. Tem que ser da água para o vinho, né? E às vezes não precisa. Às vezes, pequenos passos que nós fazemos automaticamente faz com que nós criamos coragem, disciplina, motivação. A outra palavrinha que você usou, que é meio como a constância, né? Então, aí é tipo como uma pessoa vai, olha, eu preciso fazer atividade física, né?
Aí a pessoa fala, Felipe do céu, eu fui lá, comprei tênis, eu comprei short, comprei isso. Eu fui a semana inteira e corri 10 horas, aí na outra semana ela se desestimula. Por isso que tem que ser aos pouquinhos, para você ir acostumando e fazer com que isso se desenvolva como uma disciplina dentro. É sempre ir em pequenos passos. Achei genial o termo pequenininho, eu nunca tinha pensado nesse termo, achei legal. Eu gosto porque às vezes é aquilo que a gente falou sobre a exigência, a autoexigência, a autocobrança. Às vezes acha que tem que ir pelo super, pelo isso. Pessoa vai se acostumando e principalmente a pessoa ela vai conseguindo concluir. Então, concluir é o quê? É a motivação, é o reforço positivo. Quando a gente coloca uma meta super, uma coisa gigantesca, a gente muitas vezes não vai conseguindo concluir, fica sempre aquela sensação do não consigo, do não fiz, do não fui. Então, isso vai acabando pesando, 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 pesando. E a dependência emocional ela é basicamente a pessoa que se deixa e vira um anexo da outra pessoa. Ela motiva a outra pessoa ou as outras pessoas, ela é feliz pelas outras pessoas, ela faz pelas outras pessoas, mas ela acaba se deixando o tempo todo. E o bem-estar dela, ele é resumido na presença da outra ou das outras pessoas. Então, por isso que a gente precisa ir criando essas pequenas estratégias para aos poucos essa pessoa ir se tornando cada vez mais confiante, mais segura, com autoestima, se gostando, descobrindo o seu valor, suas habilidades, suas coisas boas, tendo maturidade para lidar com o que não é bacana, com os seus defeitos, com suas fraquezas. Então é todo esse trabalho. E muitas vezes, dependendo da dependência emocional, uma pessoa ela não consegue sozinha fazer isso, né? Porque realmente é difícil. E é onde entra, novamente, a gente falando aqui, a ajuda da terapia, da ajuda de um profissional. Exatamente. E como a última pergunta eu achei bem interessante, é uma pergunta bem legal, que envolve também a parte de abusivo, essas coisas. A pergunta seria, dá para recuperar um relacionamento abusivo? Dá para recuperar qualquer relacionamento desde que as duas pessoas queiram, né? Desde que as duas pessoas se esforcem para isso, deem passos para isso. O problema do relacionamento abusivo é que o abusador muitas vezes não sabe que ele é abusador, ele necessita daquilo, ou muitas vezes ele é extremamente imaturo e por isso tem aqueles comportamentos. E vou além. Ele não vai mudar só porque você, ou porque eu quero, ou porque, enfim, alguém quer. Ele muda quando ele percebe que aqueles comportamentos, eles estão danificando, eles estão prejudicando a vida dele, prejudicando ele de alguma forma. Então, sim, a gente consegue recuperar. Mas desde que as duas pessoas, elas estejam de acordo com aquilo, para que elas possam agir, para que elas possam reagir, para que elas possam caminhar para chegar nessa recuperação desse relacionamento. Mas essa questão, quando a gente fala do abusador, é um pouco mais complicada, né? Porque nem sempre tem um transtorno em si. Muitas vezes é uma pessoa extremamente insegura, muitas vezes é uma pessoa extremamente imatura, às vezes é uma pessoa que ela nem sabe o que ela está fazendo. Exato. E nós temos que entender, gente, que tipo assim, ó, ninguém, a Pamela Magalhães que fala muito isso, ninguém entra em uma relação para terminar, ninguém entra em uma relação realmente para ser infeliz. Todo mundo entra na relação para querer que a relação dê certo. Exato. Agora o verbo recuperar, a palavra recuperar, ela acaba passando um certo conceito que por trás é um conceito bonito. Poxa, vamos recuperar algo que lá no começo nós iniciamos sempre com o objetivo de querer dar certo, para sermos felizes, por exemplo. Só que, gente, dentro de um relacionamento abusivo, é igual eu falei, abusivo depende até onde é esse abusivo. Às vezes, assim, para nós que somos psicólogos, nós entendemos que o que é um abusivo. Às vezes a pessoa tem certos comportamentos de agressividade, por exemplo, como até aquela agressividade passiva, que a pessoa acaba machucando o outro e não parecendo, o outro acaba não percebendo, mas é um tipo de agressividade que machuca de uma forma bem oculta.
E nós psicólogos percebemos um pouquinho isso. E isso já é considerado como até algo abusivo, por exemplo. Então tem que ver até que ponto que é esse abusivo e até que ponto você quer recuperar. Porque às vezes você tem o objetivo de querer recuperar porque gosta da pessoa de verdade. Só que às vezes pode ser que esse gostar e esse recuperar te faça mais mal do que bem. E às vezes é interessante partir por aquilo que você deseja, assim, não deseja, que é o terminar, que é o que você não quer, até como uma forma de saúde mental. Aí a gente entra dentro do termo de saúde mental. Porque a relação abusiva, ela acaba sendo um grande fator de risco e acaba contribuindo até para que você desenvolva uma depressão. Por isso, gente, que estatisticamente falando, diversas pessoas que, quando assim, tipo, não terminam, mas quando saem, ou fogem, ou conseguem, ou se não conseguem, assim, por exemplo, sair da relação abusiva, elas acabam saindo destruídas, sem autoestima, sem nada. Por quê? Porque a relação, ao longo do tempo, foi desgastando, foi praticamente corroendo a pessoa. E aí a pessoa sai destruída, a pessoa sai sem autoestima, ela se sente péssima, ela se sente para baixo. Por isso que para o abusador, que foi igual que a própria Nili acabou colocando, ele tem facilidade de manipulação da pessoa. Porque a pessoa não tem muito, a pessoa fica muito vulnerável. Então, às vezes, o recuperar que parece bonito por trás, às vezes é um recuperar que vai fazer mal lá na frente. Mas perfeito, perfeito, perfeito. É aquele ciclo, né, da manipulação. Faz, aí depois, muitas vezes, põe a culpa na outra pessoa, aí pede desculpas, fala que não vai fazer mais, e assim sempre fica aquele ciclo, aquele ciclo, aquele ciclo. E isso aí que você estava falando, às vezes o recuperar não vale a pena, porque é tolerar o intolerável, é aceitar algo extremamente inaceitável, é extremamente tóxico, extremamente devastador para uma pessoa. Então, às vezes, não vale a pena. E aí a gente cai naquilo que eu estava falando lá, acho que foi na primeira pergunta. Avalie o seu contexto. Porque nem sempre o que a gente está falando aqui cabe para a sua realidade, cabe para o que você está vivendo. A gente precisa sempre absorver o que cabe para nós, o que cabe na nossa vida, o que a gente está necessitando, na nossa realidade. Então, assim, avalie. Veja se vale a pena, se não vale a pena. Se você tentar recuperar e der certo, quais vão ser as consequências? Você está a fim de viver? Vai ser bom para você? Então, sempre dá um passo para trás e ampliar essa visão aí para poder refletir, para poder fazer as escolhas. Exatamente. E sempre lembrando, gente, assim, até as pessoas que acabam assistindo a live, elas têm aquele ímpeto, aquele desejo muito grande de querer ajudar, ou as pessoas que sofrem, por exemplo, dentro dessas relações, que querem se ajudar, por exemplo, tanto um que quer ajudar, quanto o outro que está na relação e quer se ajudar, vocês precisam entender que existem limites, que foi até onde eu falei lá, acho que mais ou menos no meio da live, né? Os limites no sentido assim, até onde eu consigo me ajudar e até onde eu consigo ajudar. Porque eu preciso entender que há um limite profissional. É a mesma coisa de um médico. Você vai no médico, tipo assim, sempre tem aquela avó que faz, né, um chazinho pra lá, um chazinho pra cá, ou a mãe que acaba fazendo alguma comidinha ali e acaba auxiliando a pessoa. Ah, eu tô gripado, tomo um chazinho da avó, sempre, né, tipo assim, é como se fosse um milagre, né, sempre ajuda, né. Mas às vezes, você tem que ir no médico para fazer uma consulta, para realmente ele avaliar melhor. E como psicólogo, isso também acaba acontecendo, né. Às vezes nós precisamos, de uma forma ou de outra, buscarmos um profissional da psicologia para avaliar a nossa situação melhor. Porque tanto um que quer ajudar quanto o outro que quer se ajudar dentro de uma relação, acaba não conseguindo isso porque já passou do âmbito daquilo que assim, daquilo que dá para fazer. Não que eu falo que as pessoas não têm a capacidade, mas é que tem coisas que precisam demandar de um profissional por trás, né? Que a gente estuda há anos a respeito disso. Então, sempre é interessante estar buscando um profissional da psicologia, gente. É o mais importante, né? E até mesmo nós precisamos, né, de outros profissionais da psicologia, de ajuda, muitas vezes. Exatamente. Então é isso, Anili. Tem mais alguma consideração final? Fica à vontade. Não, eu quero dizer que eu adorei, agradecer o seu convite, fiquei muito feliz. Sei que eu te enrolei um pouquinho por causa da viagem, mas acabou, infelizmente, batendo os dias. Mas fiquei muito feliz, espero a próxima live para que a gente possa falar mais sobre relacionamento. Adoro falar sobre relacionamento. Claro, com certeza, tá super convidada. Vamos combinar sim.
Eu realmente escolhi você a dedo porque, assim, eu sempre admiro a pessoa de maneira integral, né? Tanto ela quanto esposa, quanto mulher, quanto mãe, quanto profissional, porque eu acho interessante, justamente por conta de uma frase que o próprio Mário Sérgio Cortella fala, que ele fala que o maior exemplo na vida é quando nós somos o nosso exemplo da vida, entendeu? É quando nós somos o nosso próprio exemplo. Então eu costumo brincar com vários pacientes que assim, olha, eu realmente sempre tento ajudar o paciente dentro daquilo que eu sei muito e dentro daquilo que eu faço com a minha própria vida. Porque não tem exemplo maior do que a nossa própria vida, o nosso próprio legado, até como uma forma honrosa, né? Então, eu praticamente escolhi a dedo porque eu falei, olha, eu preciso dessa representação aqui na página para que nós possamos, dentro de um momento de pandemia, auxiliar essas famílias, auxiliar essas pessoas, e nada melhor do que você, de verdade. Foi escolhida a dedo por conta disso, por toda essa representação, por todo esse carinho, por tudo que você já proporcionou lá no seu canal, lá na sua página, né? Nossa, você viu como eu não sei muito de tecnologia, então não sei muito falar os nomes, página, canal, mas lá no seu Instagram. Então eu fiz esse convite para que você pudesse tocar o coração de todas as pessoas, tocar de alguma forma, poder abraçar as pessoas com as suas palavras. Eu também fiquei super ansioso e super contente de dividir esse espaço com você. Pode ter certeza que terão outros convites e também me coloco à sua disposição caso você queira me fazer um convite também, fica à vontade. Já está feito, é só a gente combinar. E realmente, eu acho que essa questão do contexto da pessoa, do que a pessoa é, o exemplo, enfim, eu sempre penso assim, a teoria ela não bate a experiência nunca, a experiência de vida, o viver, o pôr a cara a tapa, e realmente eu acredito muito nisso, sabe? A minha psicóloga mesmo fala, ser psicólogo é ser artista, é uma arte, que é essa questão da gente se adaptar à vida do outro, o que o outro precisa. Então eu fico muito feliz, muito obrigada de coração, o respeito e o carinho pelo meu trabalho, agradecer a todos que estavam aqui com a gente até agora, tá? O convite está feito, vamos combinar essa data dessa live agora lá na minha página, lá no meu Instagram, tá bom? Muito obrigada, um bom resto de semana para você e para todas as pessoas aqui que estão com a gente. Digo mesmo então. Então, pessoal, todo mundo corram lá no perfil, né, da própria psicóloga, da Nili, e sigam ela, tá bom? Para retribuir o carinho, para ficar sabendo das próximas lives. Então, vão lá. E essa live vai ficar gravada aqui no perfil do Mente Sapiente. Para quem quiser assistir, pode assistir quantas vezes for necessário. Ou aquela ajudinha que você quer dar para aquela pessoa em específico. Até porque você, às vezes, fala, olha, eu não consigo ajudar, eu já tentei muito. Indique essa live para aquela pessoa, para que possa ajudar. O que a gente faz aqui é com muito carinho e com muito amor, tá bom? Então, é isso. Boa noite para todo mundo e boa noite para você, Aline. Tchau, tchau. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.